preciso começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu preciso começar esse vídeo avisando que esse conteúdo pode pôr em risco o canal, o meu anonimato e até mesmo resultar em consequências legais e retaliações. Muitas pessoas poderosas estão envolvidas nisso, e pessoas poderosas mesmo, por isso eu peço que você escute esse conteúdo com calma, preste atenção nas informações e perceba o que realmente está acontecendo com o Brasil. Acredita, cara, pode ser bem pior do que você está imaginando. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente e o Alexandre de Moraes é uma figura amada por uns e odiada por outros. Ele é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, onde também se tornou professor de Direito Constitucional. No Executivo, ele foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e depois ministro da Justiça no governo Michel Temer. Em 2017, o Alexandre de Moraes foi indicado ao STF e aprovado pelo Senado, passando a integrar a Corte como ministro. E é como ministro que o Alexandre de Moraes chamou muita atenção. Para uns, ele é um verdadeiro defensor da democracia, aquele que nos livrou de uma nova ditadura. Para outros, ele é um ditador que usa o poder que tem para mandar e desmandar no Brasil. Normalmente a esquerda adora o Alexandre de Moraes e a direita odeia ele profundamente. O problema atual é que a reputação do ministro, que já estava afetada pela polarização política, piorou drasticamente. Por quê? Por conta do escândalo do Banco Master e da possibilidade da mulher do Alexandre de Moraes estar envolvida nisso. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, que escândalo é esse envolvendo o Banco Master? O Banco Master foi um banco brasileiro que cresceu muito rápido. Ele ficou conhecido por oferecer investimentos que geravam dinheiro bem mais rápido do que outros bancos. Porém, com o tempo, surgiram sinais de que o Banco Master tinha um modelo de negócio arriscado, operações complexas demais e outras questões que levantavam suspeitas sobre a saúde financeira do banco. O Banco Central cumpriu a função dele e mandou fechar o Banco Master. O Banco Central fez isso, por entender que o Banco Master não tinha condições de seguir funcionando com segurança para o dinheiro dos clientes. E no mundo bancário, esse mandar fechar, esse fechamento, se chama liquidação. Então é correto dizer que o Banco Central liquidou o Banco Master. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, a Polícia Federal abriu uma operação investigando possíveis fraudes financeiras. Algumas fontes dizem um rombo de 12 bilhões, outras 17 bilhões, mas muita coisa está sendo investigada ainda. O que se sabe é que essa suposta fraude levou bastante dinheiro, foi muita grana mesmo. Quando a gente trata de milhões, já é muito dinheiro. 17 bilhões é um absurdo, cara, é surreal esse valor. É impossível falar do Banco Master sem a gente falar também do Daniel Vorcaro. Em resumo, o Daniel Vorcaro era o dono do Banco Master. Ele ficou conhecido no mercado por um perfil agressivo, um tubarão que cresce rápido de quem faz negócios grandes e não joga no modo conservador. Um cara que tem a coragem de, digamos assim, tomar mais riscos. Depois que o Banco Central liquidou, ou seja, fechou o Banco Master, o nome do Vorcaro apareceu como alvo central das investigações. Ele até chegou a ser preso preventivamente em 17 de novembro de 2025. Isso antes de uma suposta tentativa de fuga no aeroporto de Guarulhos. E você percebe que nesse vídeo eu estou falando suposta fraude, suposta tentativa de fuga, justamente porque os veículos de mídia estão focando muito nesses acontecimentos, mas é perigoso, juridicamente falando, eu afirmar essas coisas, mesmo que, facilmente alguém possa afirmar na internet. Qual é a treta nisso tudo? No dia 28 de novembro, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região revogou a prisão preventiva do Vorcaro. O cara supostamente estava fugindo, foi pego no aeroporto de Guarulhos, e aí ele foi solto e agora está com uma tornozeleira eletrônica no momento. Claro, ele não pode sair do Brasil e nem entrar em contato com outros investigados, mas, ele teve a liberdade dele. Certo, sobrevivente, beleza, eu entendi, obrigado e tal pela informação, mas eu vim aqui querendo saber da família do Alexandre de Moraes. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, vamos lá. A treta com a família do Alexandre de Moraes começou com a divulgação de um contrato entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes Associados. Esse escritório, Barsi de Moraes Associados, pertence à esposa do Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes.
e onde os filhos do casal também trabalham, é uma família voltada para o direito. De acordo com reportagens, esse contrato envolvendo o Banco Master e a família do Alexandre de Moraes e a empresa da família do Alexandre de Moraes previa um pagamento de cerca de 3.600.000 reais por mês. Presta atenção nesse valor. 3.600.000 reais por mês durante 3 anos. Olha a quantidade de dinheiro envolvida nisso. Por mês, cara. 3.600.000 reais por mês. Que o escritório de advocacia do Alexandre de Moraes, da família do Alexandre de Moraes, estaria recebendo com esse contrato. Se tudo fosse pago até o fim, que agora não vai mais acontecer por conta dessa investigação, o valor total passaria de 130 milhões de reais. É inacreditável, né? Você não ouviu errado. Eu falei 130 milhões de reais. O serviço, segundo foi divulgado, seria de consultoria e acompanhamento jurídico. Mesmo assim, muita gente começou a questionar esses valores, dizendo que eles pareciam altos demais para esse tipo de trabalho, o que acabou gerando uma certa desconfiança sobre o que realmente estava por trás desses pagamentos, sobre realmente o que seria esse serviço que valeria tanto dinheiro. Mais uma vez, 130 milhões de reais. Se 1 milhão de reais já é muito, se 2 milhões de reais já é muito, 130, cara. 130. Só que o problema não para por aí. Se isso já não fosse suspeito o suficiente, outra coisa aconteceu. As reportagens mais recentes falaram que o Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, sim, aquele Banco Central que fechou o Banco Master, para conversar sobre a situação do próprio Banco Master. Lembrando que o presidente do Banco Central é esse cara aí da imagem, o Gabriel Galípolo. Segundo o Poder 360, o Alexandre de Moraes chegou a ligar 5 vezes em um único dia tentando falar com Galípolo. Naquele momento, o Banco Master tentava avançar numa operação comercial com o BRB, o Banco de Brasília, só que estava tendo resistência no Banco Central porque estava tendo suspeita de coisa errada envolvida nessa transação aí. Então, o Alexandre de Moraes ter procurado Galípolo também soou bastante suspeito. Eu não estou afirmando isso, ok? Mas a impressão que as pessoas têm, e a mídia está tendo, é que o Alexandre de Moraes usou a influência dele como ministro do STF para poder ajudar o Banco Master, um banco privado. Com isso, restam as perguntas. Por que um banco com suspeitas pesadas de fraude estaria pagando 130 milhões de reais para a família do Alexandre de Moraes? Um valor que parece superfaturado para uma consultoria. Que consultoria é essa que custa 130 milhões de reais? E por que o Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central para falar sobre o banco com suspeitas pesadas de fraude? São perguntas importantes da gente se fazer. Além disso, para muitos, o STF estava agindo de forma meio estranha, meio suspeita também, como se tentasse blindar o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e o Alexandre de Moraes. Tudo começou porque a investigação e a prisão do Daniel Vorcaro tinham sido determinadas por um juiz comum em Brasília, o chamado juiz de primeira instância. Normalmente o caso seguiria ali na primeira instância, porque não envolvia nenhuma corrupção específica de um político, porque não envolvia senadores ou coisa do tipo. Era a justiça comum que estava resolvendo esse caso. Só que a defesa do Vorcaro apresentou um argumento diferente, tentando salvar, logicamente, o Vorcaro, o dever da defesa, né? Eles disseram que durante uma busca feita pela polícia, foram encontrados documentos de imóveis com o nome João Carlos Bacelar. Sobrevivente, quem é esse cara? Você jogou o nome desse cara aí do nada aí no vídeo. Esse cara é um deputado federal do PL. Como deputados têm um tipo de tratamento especial na justiça, o foro privilegiado, a defesa do Vorcaro pediu que o processo saísse da primeira instância, ou seja, saísse da justiça comum e fosse direto para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli aceitou esse pedido. Você entende o que aconteceu? O cara estava sendo julgado por um juiz comum. A defesa disse assim, mas como tinha uma pasta no nome de um deputado ali, bora jogar pro foro privilegiado. Pô, teve o nome de um deputado, é o suficiente pro foro privilegiado. E aí o ministro Dias Toffoli olha para isso e diz assim, tem razão, eu acho que o STF deveria cuidar do caso que envolve
supostamente a família do Alexandre de Moraes. Eu acho que é o ideal a se fazer. Isso pegou muito mal pro STF. Afinal de contas, o Vorcaro tem contato com a família do Alexandre de Moraes e isso supostamente tiraria a imparcialidade do julgamento. É a famosa piadinha. Exclusivo. Ministro Alexandre de Moraes analisa suposto envolvimento do ministro Alexandre de Moraes na venda do Banco Master. Não há provas que o ministro Alexandre de Moraes tenha interferido nisso. O ministro Alexandre de Moraes é inocente, julgou o juiz Alexandre de Moraes. Como é que o STF vai julgar algo envolvendo um membro do próprio STF? Quem está acima do STF para poder julgar o STF? É um caso bem complicado, né? E aí mais comentários, né? Nosso soberano sempre dando uma aula de direito e democracia. Muito justo, justíssimo. Aqui o pessoal, 130 milhões de motivos, fora Moraes. Outra piadinha aqui, ó, vítima, investigador, procurador e juiz. O pessoal falando aqui dentro do Estado Democrático de Dinheiro. Faltou o ministro Alexandre de Moraes, declarou que é inconstitucional investigar o ministro Alexandre de Moraes. E usaram aqui a imagem do Lex Luthor. Seu comentário infringe a Constituição. E se eu te falar que a situação ainda piora? Sim, as coisas ainda escalonam num nível que essa suspeita que se tem se torna ainda mais suspeita. O que acontece? Logo depois que o processo chegou ao Supremo, o Dias Toffoli determinou o sigilo máximo. Um caso envolvendo, supostamente, o membro do STF é posto em sigilo máximo para ninguém saber o que está acontecendo. Na prática, o que isso significa? O que esse sigilo quer dizer? Na prática, isso significa que quase ninguém consegue acompanhar o que está acontecendo. Nem servidores do próprio tribunal e nem o Ministério Público de forma ampla têm acesso fácil às informações desse caso. O processo virou uma espécie de caixa fechada e a imprensa e a sociedade ficaram sem saber quais provas já tinham sido reunidas. E por que isso foi feito? Bom, eu não estou afirmando nada. Dizem as más línguas que isso foi feito para proteger a família do Alexandre de Moraes, para deixar praticamente impossível descobrirem no futuro se a família dele está realmente envolvida nisso ou não. E se você acha que a situação ainda está ruim, ela piora. Para completar, um movimento recente gerou ainda mais estranhamento. O Dias Toffoli marcou uma acareação, que é quando pessoas investigadas ficam frente a frente para esclarecer contradições. Ele marcou isso para o dia 30 de dezembro de 2025. Bem no meio do recesso do judiciário. E essa informação é importante. O Dias Toffoli convocou o dono do banco, um diretor do Banco Central e o ex-presidente do BRB. Muita gente achou essa postura do Dias Toffoli incomum, porque ministros do Supremo geralmente só julgam os casos, enquanto a investigação fica nas mãos da polícia e de outros órgãos. O dever do Supremo seria só julgar nesse caso, ou pelo menos é o costume da atuação do Supremo. Nesse caso, o Dias Toffoli passou a conduzir o processo de forma bem direta e bem rápida, o que também é bem suspeito. Você percebe como tudo isso é muito esquisito no final das contas? Você consegue entender a gravidade disso tudo? Um caso grande envolvendo suspeitas de fraudes que podem chegar no valor de 17 bilhões, que normalmente correria na justiça comum, foi levado direto para o topo do judiciário, só por causa da menção do nome de um deputado. Depois, tudo foi colocado em sigilo exatamente no momento em que o nome da família do Alexandre de Moraes começou a aparecer ligado ao banco, sem falar na postura incomum do Dias Toffoli. Sobrevivente, mas me explica aqui, o Alexandre de Moraes não falou nada sobre isso, porque tanta polêmica envolvendo o nome dele, ele deve ter feito alguma nota, ele deve ter declarado alguma coisa, né? O cara deve ter se defendido. Afinal de contas, ele é um juiz. Ele sabe como isso funciona, né? O Alexandre de Moraes negou qualquer atuação em favor do Banco Master. Ele confirmou que sim, se encontrou com o presidente do Banco Central, mas disse que a conversa não tinha a ver com o Banco Master. Segundo o Alexandre de Moraes, o assunto tratado foi pessoal e envolveu sanções que teriam sido impostas pelos Estados Unidos contra ele e a sua família, as questões da Magnitsky e tal. Inclusive, já foi removido, né, o nome dele dessa lei. Sobre o contrato, a defesa do Alexandre de Moraes, ou a defesa do escritório, no caso, disse que não participou da operação entre o BRB e o Master e que os serviços prestados foram legais e que eles não chegaram a afirmar isso, mas que dá a entender que o valor de 130 milhões é ok, não é algo superfaturado. Mesmo com essas explicações, o caso gerou uma reação muito forte no Congresso.
a situação ficou bem complicada para a oposição política que já odeia o Alexandre de Moraes. Com isso, senadores que são contra o Alexandre de Moraes entraram com novos pedidos de impeachment contra o ministro, pedidos esses que não vão para frente. Eu já gravei vários vídeos a respeito sobre isso. Você pode pesquisar aí no canal, só pesquisar sobre Viva o Brasil, Alexandre de Moraes, que você vai encontrar muitos vídeos a respeito de como funciona um impeachment de um ministro, por que nunca aconteceu no Brasil, inclusive, por que não anda para frente, qual seria a punição, enfim, dentre outras coisas. Inclusive, se eu não me engano, o Gilmar Mendes estava com aquela decisão monocrática de impedir que pessoas comuns solicitem o impeachment de um ministro. Pelo que eu vi por alto, assim, ele ainda voltou atrás disso, porque já era uma blindagem ainda mais extrema do próprio STF. Bom, os senadores começaram a fazer novos pedidos de impeachment e estão começando a juntar assinaturas para tentar abrir uma comissão de investigação. Se isso vai dar em alguma coisa, só o tempo vai dizer. Como isso mexe com muitas pessoas poderosas, e eu vi até mesmo gente dizendo que o Vorcaro seria o Jeffrey Epstein do Brasil, talvez a gente não escute muito sobre esse caso mais e ele seja devidamente abafado. Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que não estava entendendo nada sobre isso. Eu preciso deixar algo muito claro também em relação a esse vídeo, em que tudo que se tem até agora são suspeitas, e várias suspeitas não fazem necessariamente um crime. Embora a gente tenha um ditado de que onde há fumaça, há fogo. O grande ponto aqui não é nem falar se o Alexandre de Moraes era culpado ou não, mas questionar, será que a gente vai ter a oportunidade de saber se a família dele estava envolvida ou não? Ou será que simplesmente vão abafar isso ao ponto desse assunto parar de ser dito e outra polêmica acabar aparecendo no Brasil? Será que a gente vai ter pelo menos a oportunidade de saber a verdade? Talvez não, né? Será que esse vai ser finalmente o motivo do Alexandre de Moraes cair? Ou ele vai sair ainda mais poderoso disso tudo? Fugindo da bolha ideológica, fugindo da polarização política, você percebe como isso é grave para o Brasil? Como são pessoas poderosas blindando a si mesmas em detrimento de toda a nossa nação? É bizarro, né? Tô falando isso porque eu trouxe fatos para você aqui e trouxe também suspeitas, né? Mas não por ser o Alexandre de Moraes. Poderia ter sido com qualquer ministro isso, com qualquer autoridade, mas é surreal que talvez a gente nunca saiba a resposta para essas perguntas. Bom, como eu falei, vamos ver o que o tempo vai mostrar pra gente. Esse canal só existe e só é possível publicar esse tipo de vídeo porque existem pessoas que apoiam o meu trabalho. Eu quero agradecer demais a elas, agradecer ao Silver, ao Victor Hugo, agradecer também ao Global Reviews, ao Rússio, agradecer ao Chuluk, ao Will Ramos, ao Cliff Younger, ao Zanatas, agradecer também ao Eduardo, ao Bilionário, muito obrigado, agradecer também ao Grove Lake, ao M. Chris, ao Gleidson Tassiano, agradecer também aqui e ao Marcos Vinícius. Eu quero agradecer também a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Telegram, acesso ao nosso curso Prêmio de Sobrevivência no Brasil, dentre outros conteúdos exclusivos. Se você não pode ou não quer se tornar um membro, não tem problema. Seu comentário, seu hype, sua curtida, seu engajamento significam muito pra mim e eu sou muito grato pela sua existência e pela sua cooperação com esse canal. Por favor, assista também esse vídeo que está aparecendo no meio da tela. Eu tenho certeza que ele vai ser interessante para você e que vai te fazer também entender melhor como funcionam as coisas aqui no Brasil. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço para você e até o próximo conteúdo.